Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que o amor de Deus alcance o seu coração agora e te fortaleça e te renove. E que esta palavra que vai ser ministrada agora faça diferença na sua vida. Amém. Irmãos, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 13, nós vamos encontrar no versículo 34, quando Jesus, ele lamenta sobre Jerusalém, sobre a situação de Jerusalém. Ele sabia que estava prestes a ser entregue para ser crucificado. Ele sabia do coração do homem, de como o seu povo tinha se afastado do Pai, tinha se afastado da essência deles. Eles tinham se afastado de Deus. Eles tinham caído numa religiosidade que não cabia mais Deus. Eles viviam fazendo rituais e coisas que eles mesmos criaram. Que eles fugiram da presença do Senhor. E ali já não cabia mais a verdade. E quando Jesus chegou para eles, foi uma ofensa. Porque Jesus, ele mostrava. Ele abria os olhos deles para o erro deles. E isso os incomodava profundamente. Esse confronto da verdade com a mentira. E o que aconteceu? O Senhor Jesus lamenta. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Por quê? Porque falava da verdade que eles não queriam ouvir. Quantas vezes, o Senhor disse, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Desde a fundação do mundo, quando o Senhor criou o homem, o plano do Senhor era de ter uma vida com este homem, um relacionamento de pai e filho, onde não cabia morte, onde não havia dor. Ali ele protegia, ele visitava. O final da tarde, ele chegava. Então, todos os dias, Adão e Eva tinham a alegria da presença do seu Criador. Mas, desde ali, no Éden, que o homem, ele ouviu a voz da mentira. Quando a serpente mente para Eva, Eva conhecia que ela tinha acesso a todos os frutos. E que só um fruto que ela não deveria ter acesso era o que poderia trazer a sua morte. Mas na proposta da serpente, imediatamente ela caiu. E ela levou para Adão a condenação também. E dali começou o sofrimento do homem. Porque ali começou o afastamento.
Porque, primeiro, a mentira, a desobediência, ela não cabe na presença. Então, nós devemos escolher se nós queremos a presença do Senhor, procurando andar em obediência, ou se nós queremos a mentira, o engodo de Satanás e a morte eterna. O que nós queremos, finalmente? Vamos fingir que não está acontecendo nada? Vamos continuar fingindo que está tudo bem? Que viver de mentira, que viver de shopping, de compras, de brincadeiras, leva a alguma coisa? Ou vamos procurar a presença do nosso Criador? Nós temos hoje livre acesso ao Pai, através do sacrifício da cruz do Calvário. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu que nos separava do nosso Senhor, do Salvador, do Criador, ele foi rasgado de cima para baixo. Ou seja, foi uma escolha de Deus enviar o seu Filho para reconciliar o homem a ele, trazer de volta os seus filhos para debaixo de suas asas, do lugar onde nunca deveriam ter saído. Nunca deveríamos ter saído da presença, porque há vida na presença, mas na ausência, a morte. A morte. Olhe que aqui no Salmo 91, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas. E sob as asas do Senhor, você estará seguro. Então, tem sim um lugar de refúgio. Tem um lugar de refúgio na presença do Altíssimo. Mas para isso, nós temos que obedecer. Obedecer. E eu vejo, irmãos, que por mais que se fale da verdade da existência de Deus, parece que há uma anestesia no homem. Ele passa horas e horas assistindo um bom filme do mundo, mas ele não consegue ouvir meia hora, menos de uma hora, a metade de uma hora, sobre a palavra de Deus, porque ele adormece, porque não é interessante. O problema é que só há vida nele. E há um tédio quando se fala nele, no Pai. Quantas vezes o Senhor tentou nos ajuntar debaixo das asas dele para nos dar vida. E nós escolhemos a mentira, a religiosidade. Aqui ele estava reclamando com os fariseus. Ele disse, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados.
Talvez porque aquele enviado por Deus, como João Batista, como o próprio Filho do Deus vivo, ele não tinha ele não respondia aqueles rituais. João era no deserto, falando: arrependa-se, porque se você não se arrepender dos seus pecados, você irá para o inferno, terá morte eterna. Aí Jesus chega e diz a mesma coisa. E aí eles estavam se sentindo confrontados, porque eles queriam dizer que eram santos, porque ficavam gritando na rua, fazendo aqueles rituais e dizendo coisas que não eram agradáveis a Deus. Eles tiraram o Espírito de Deus do templo. Quando Jesus curou aquela mulher, que ela há 18 anos estava corcunda, as costas totalmente encurvadas, e foi no sábado, eles repreenderam Jesus, porque não respeitou o ritual. Cuidado com a religiosidade. Ela pode te afastar do Espírito Santo de Deus. E o sacrifício da cruz do Calvário, onde fica? No livro de Êxodo, no capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos da lei de Deus, ele diz assim, no versículo 3, não tenha outros deuses diante de mim. Aí ele explica, no 4, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas. Não adore essas coisas. Nem preste culto, porque a pessoa diz, não estou adorando. Eu não estou adorando. Mas na hora que você dá um beijo no pé de uma imagem daquela, você está cultuando. Você está prestando culto, sim. Vamos ser verdadeiros. E Deus está dizendo nos 10 mandamentos que não pode fazer isso. Ele disse, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ele vai até a 3ª e 4ª geração daqueles que o odeiam, que ele considera odiá-lo quando se desobedece. E desobedecer a Deus, uma das coisas é essa. Mas ele disse, olha que coisa maravilhosa, até a 4ª geração ele alcança ainda, quando a pessoa está no pecado. Mas o Senhor disse, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se você está em determinada religião, que você está desobedecendo a vontade de Deus, na Bíblia Sagrada, que é uma só, aí você tem que repensar. Eu vou fazer como os fariseus, ou eu vou obedecer a Deus, viver a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você tem que praticar aquilo que você aprende na Bíblia. Então, no lugar da gente ficar pensando, não, então tal religião é errada porque não tem ritual. Porque não tem não sei quantos anos para a pessoa fazer de ritual para poder estar preparado para falar da palavra de Deus. Não precisa. Falar da palavra de Deus, você pode falar. Aliás, o Senhor Jesus disse, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse que para isso você teria que fazer rituais, que não sei o quê. Não. Ele disse, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Todos nós temos obrigação de falar da palavra de Deus para aquele que não conhece, de ler, de orar pela pessoa, de insistir, porque a religiosidade afasta o homem de Deus. Quando começa a acontecer coisas que exigem que não tem aqui, ou que aqui diz não faça, então saia desta religiosidade e passe a ler e praticar e viver a palavra de Deus. Porque nós não sabemos qual dia ou a hora que ou nós vamos partir para prestar contas com Deus, ou o Senhor Jesus vai voltar. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Devemos ser atentas, como aquelas 5 virgens prudentes que estavam cuidando de não apagar a sua lamparina, de não se afastar do Espírito Santo, de não se afastar da palavra. Ela é escudo, ela é a bússola que nos leva para a vida eterna. É a palavra de Deus. Não devemos discutir religião. Devemos aprender a palavra de Deus e viver esta palavra com amor, com misericórdia, com compaixão. Então devemos praticar. O Senhor quer nos guardar, nos esconder de tudo que possa nos afastar dele. Tudo que seja desobediência a Deus, temos que fugir. E só o Espírito Santo pode nos dar forças para isso. Então devemos entender isso. Vamos sair daquele ciclo vicioso. Porque há uma tendência natural do homem de fazer rituais, de colocar coisas. Não, mas é cultural. Não. Ora, se essa cultura está desobedecendo a palavra de Deus, fuja dessa cultura. Não porque antes era assim, pois estava errado. A palavra de Deus não mudou, nem mudará jamais. E temos que estar firmados nesta palavra. Obedecer a Deus. Porque só tem esta saída. Por isso que os fariseus, eles queriam matar, eles matavam. Eles só sossegaram quando mataram Jesus. Mas Jesus ressuscitou. E eles também foram testemunhas. Porque os soldados, eles chegaram lá, mesmo que eles ganharam depois moedas para criar mentiras, mas eles disseram para eles a verdade. O que aconteceu ali no túmulo? Por que estava vazio o túmulo? Porque Jesus ressuscitou mesmo. A história da humanidade se divide em antes e depois de Cristo. Ninguém pode negar a Cristo. Pode tentar de todas as formas, mas não adianta. Ele vive. E porque ele vive, nós cremos no amanhã. Devemos buscar intimidade com Deus, urgentemente. Reconciliação. Jesus está voltando. Está muito perto. O cerco está fechando. Acorda, igreja. Não há mais tempo de se discutir religião. Só há tempo de estudar essa palavra e viver esta palavra. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso pré-julgamento. Não devemos julgar, devemos obedecer. Eu também não posso simplesmente não falar que isso é preocupante, que desobedecer a lei de Deus é fatal. Nós só temos 2 caminhos.
ou a vida eterna na presença de Deus, ou a morte eterna, acompanhado do inimigo de nossas almas, daquele que quer roubar as nossas almas. Ele é ladrão de almas. E ele engana, ele coloca coisas bonitas, rituais bonitos que você admira tanto, que você passa a honrar e a respeitar aquilo que não existe. Infelizmente, já estão chamando a terra de mãe. Em determinadas igrejas que não prega a palavra de Deus, está falando de uma história de uma mãe terra. Isso colocando cultura dentro da palavra de Deus. Não existe mãe terra. A terra foi criada por Deus. E o Senhor pegou do barro e fez o homem. E soprou nas narinas do homem. E deu vida. Colocou o espírito nesse homem. E se tornou ser vivente. A terra não é nossa mãe. Ela é uma das criações de Deus. Nós somos filhos de Deus. E filhos do Deus Altíssimo, ponto. Não temos mãe, não. Temos a mãe que nos gerou no ventre. Aqui, nossa mãe carnal. Mas não temos mãe terra. A terra não é mãe de ninguém. A terra está a serviço do Pai, como nós também. Nós estamos a serviço dele. Por isso que eu estou falando essa verdade aqui. Para que você não se engane. Para que você não caia no erro. Estão endeusando ali imagens de uma imagem como que seja uma mulher com a barriga bem grande, chamando ela de mãe terra. Cuidado, igreja do Senhor. Não tem isso na Bíblia. O que não é bíblico não vem de Deus. E é perigoso. Não importa de quem partiu a ideia. Não importa, eu não quero condenar ninguém. Eu quero dizer que se cairmos nesta nova era, nesta geração perversa, de mentiras e engodos, de ideologias demoníacas que destrói as famílias, nós vamos perecer. Por isso que o Senhor disse que tinha que abreviar o tempo, porque senão até os seus eleitos se perderiam. Porque a conversa é bonita, gente, mas não leva à vida. Pelo contrário, leva à morte. O que não vem de Deus não tem o que se discutir. Não podemos esquecer isso. Amém, igreja? Que Deus esteja com cada um de nós.